Olá, amigas e amigos. Nosso assunto de hoje é como sair das dívidas. É o sonho de todo mundo. Então, preste muita atenção que vai ser legal essa conversa nossa. Claro que isso aqui é para todo mundo que está acompanhando, mas aqueles que estão comprometidos com as finanças, com dívida, vivendo no vermelho, é a solução. Você tem que realmente acompanhar isso aqui, porque nós vamos ensinar em detalhe em como você sair dessa rotina e do desespero. A primeira condição para a gente ter ideia de qual é o tamanho do seu endividamento é descobrir se você está muito endividado, equilibrado, ou de repente você nem está endividado e está imaginando que sim, com o desespero de conviver com outras pessoas. Mas isso é fácil porque são números e daqui a pouco nós vamos descobrir e falar da sua situação. Você vai se encaixar numa delas. Então, para começar, vamos relacionar. Isso pode ser na planilha que nós fornecemos, pode ser no aplicativo, pode ser no seu bloco de notas do telefone ou pode ser no papel. É muito fácil. Você vai relacionar primeiro a sua receita. Se você é empregado, é o seu holerite, é aquilo que você recebe mensalmente, e as despesas. É claro que se você não é empregado, você vai ter que somar tudo aquilo que você recebe durante o mês. Se um mês é maior que o outro ou diferente, você faz uma média, e essa é a sua receita. Com relação às despesas, que essas são inúmeras, todos nós temos muitas despesas, você relaciona água, luz, telefone, internet, aluguel ou pagamento de prestação da casa própria, transporte, você relaciona tudo e aí está a fotografia. Aquilo que você recebe e aquilo que você gasta. Pronto. Se você ganha mais do que gasta, você é um felizardo, você é um credor, você só precisa começar a fazer a sua poupança e administrar bem o seu dinheiro. Parabéns! Agora, se você empatou, está 0 a 0 ali, mesma despesa, mesma receita, você está num bom caminho, só está faltando um pouquinho mais de compromisso para você ficar bem. Agora, o outro que restou é o que você está com a despesa, muitas despesas, bem maior do que aquilo que você recebe. Aí nós vamos conversar. E é claro que quando nós estamos falando de um assunto tão poderoso, tão forte, que mexe com a vida da gente, nós não podemos ter pressa. Nós temos que ter, na verdade, paciência e tratar isso de forma muito responsável. O sair das dívidas, o sair do vermelho. A gente lembra até o provérbio 21:5, que ele diz assim: os planos bem elaborados, eles levam à riqueza. Os planos improvisados, eles levam à miséria. Nós vamos tirar a lição disso e vamos fazer esse projeto de como sair das dívidas com você que esteja encaixado nessa situação. Você provavelmente já tentou algumas vezes. Eu lembro quando eu parei de fumar. Meu Deus, ninguém entra nessa, dá muito trabalho. Mas eu tentava assim toda semana e era uma dificuldade. Até que depois de muito tempo, de anos de tentativa, eu consegui. É muito bem provável que você esteja pensando, porque incomoda muito viver endividado, que você esteja pensando toda semana, todo dia, com insônia, a sair dessa situação. Mas ainda não deu certo, não teve coragem, não teve apoio, faltou alguma coisa que você vai encontrar agora. E uma delas é assim: quando você decidir efetivamente sair das dívidas, você tem que tomar as decisões, porque senão você gasta mais dinheiro ainda. Se você fizer qualquer providência, tomar qualquer providência, e não tiver decidido para falar, não volto atrás e é por aqui que eu vou. Primeira coisa que você deve fazer, se você for solteiro, sozinho, é muito fácil que a decisão é só sua.
Você só vai ficar meio incomodado com os parentes, vizinhos, você parou de ir à festinha, você parou de participar de uma série de coisas, porque você tem um novo projeto muito importante. Agora, se você tem família, marido, esposa, filhos, mora com mais pessoas, você vai ter que tomar uma decisão bem pesada, bem forte, que é chamar todos esses envolvidos no seu dia a dia e avisar. Olha, porque a gente às vezes fica com vergonha de falar que está endividado. Falar, gente, não teve jeito. Eu estou numa situação meio difícil, passando por uma situação, houve qualquer desacerto, não tomei os cuidados devidos e eu estou assim assado, estou quebrado. Para sair disso, eu preciso tomar umas decisões duras e por isso que eu estou chamando vocês, esposa, esposo, filhos, parentes, pessoas do dia a dia, e contando essa história e pedindo apoio. Porque a coisa mais difícil é você estar comprometido com sair da dívida, parar de gastar, e outros envolvidos trabalhando o contrário, remando no sentido contrário. Então, tem que avisar e pedir o apoio deles. É comum que essas pessoas não colaborem bem, mas tem uma coisa boa, você não vai pedir para isso, que é muito. Você vai pedir com a esperança de que, se eles não vão colaborar, pelo menos não atrapalhe a sua vida. Fique quietinhos, aguentem firmes, que o futuro vai ser melhor, mas não atrapalha o projeto. Aí você tomou a decisão, já tem o mapa da mina em mãos, que é a sua receita, as suas despesas. Agora, o que você vai fazer? Tomar algumas decisões de quem você vai pagar primeiro. E aí vem a sua cabeça. E como é que eu faço com essas ligações todas que eu recebo, as cobranças? A boa notícia, primeira, é que você não tem que estar preocupado com o seu nome no SPC e no Serasa. Na verdade, quando você toma uma decisão dessa, eles é que têm que ficar preocupados com você, porque você está no limite. Se você já estiver lá com o nome no Serasa, pronto. A partir de agora você vai tomar a decisão e vai esperar o momento certo para saldar aquilo. Vai ter desconto, vai tudo dentro da lei. Agora, o que eles podem fazer com você? Se não colocou no Serasa, eles colocam. Você já está com o nome sujo ou precisa passar por isso para sair do vermelho, nenhum problema, faz parte da vida. Nós temos 70% da população brasileira na mesma situação. Então, esse é a primeira boa notícia. E a segunda boa notícia é que você, na verdade, não precisa de mais dinheiro. Você precisa, para sair da dívida, parar de gastar, organizar a sua vida e utilizar melhor aquela receita que você tem. É claro que aí envolve também, se você tiver um conhecimento, uma disponibilidade, de buscar uma renda extra imediato. No momento de crise desse, quanto mais receita, melhor. Trabalhar fim de semana, fazer hora extra na empresa, é um momento de esforço concentrado seu e da família, se ela se envolver também. Mas as boas notícias são essas. Você não precisa se preocupar com a receita, você tem que controlar a saída, e se melhorar a receita, melhor ainda. Se estiver no Serasa SPC, não tem problema, você está noutras, você vai resolver isso depois, e se estiver prestes a isso acontecer, rompa, deixe acontecer, que depois você cuida do seu nome. Hoje você tem que sair do vermelho. Tem também o dia do desapego. Sabe aquele família vende tudo? Você tem que aproveitar, porque você está tomando uma decisão que ela vai mexer todo mundo. Então você precisa dar uma olhadinha na sua casa, não tem jeito. Você vai ter ali, se você está passando por essa situação, você com certeza vai lembrar que você comprou uma camiseta que você não precisava, um sapato, um chinelo, um pijama, um chapéu, sei lá o quê, e você vai fazer você vai vender. Hoje é muito fácil. Você põe nas redes sociais, divulga, você consegue vender isso e é um dinheirinho. Se entrar ali 50, 100, 200 reais, tudo que entrar vai ajudar você a pagar as dívidas. Então faça esse movimento e você pode, inclusive,
não só com os seus e da sua família. Aproveite os amigos, que também são gastadores e estão, e você vai saber depois, quando você melhorar, quando você passar por isso, você vai saber que tem muita gente do seu lado endividado. Peça para os amigos e parentes para fornecer aquilo que eles também não usam, para você aproveitar e vender. Vender junto. Você vai fazer um dinheiro, ele até vai fazer uma doação para você. Você vai arrecadar um bom dinheiro. Pode fazer a experiência. Eu também quero lembrar que, já que você fez o levantamento de despesas e receitas, você tem que fazer um orçamento daqui para frente. Não tem jeito. Se você está levando esse projeto a sério, você tem lá a sua receita e não trate as futuras receitas com o trabalho que você vai fazer fim de semana, renda extra, não. Você tem que fazer o orçamento com aquilo que você tem e aquilo que você vai gastar. Você vai parar de pagar algumas dívidas, mas tem que estar no orçamento o que você vai poder pagar no primeiro mês, no segundo, no terceiro, para você ter uma folga. Você tem que ter um dinheiro a mais sobrando mensalmente para você poder pagar aquelas dívidas que você vai deixar de pagar. E aí chegou a hora de fazer a priorização das dívidas que você vai pagar. Claro que cada caso é um caso, nós vamos ter aulas, vamos conversando nisso, aulas online, e vamos ter também aula presencial. Vou ajudar cada um de vocês. Mas aí vocês já podem ter uma ideia, precisam ter uma ideia. Tem dívidas que você não pode deixar de pagar. Não, mas é que eu devo a prestação da casa, o aluguel, a prestação do carro. São todas dívidas que você não pode parar de pagar, porque senão o banco toma a sua casa. Em 90 dias, se você não pagou, ele pode tomar a sua casa. O carro, a mesma coisa. Então, aí você tem que analisar. Parece que essa seria a solução, mas não é, porque você vai perder. O que você pode fazer, e nós vamos trabalhar juntos, é assim, priorizar. A casa é o mais importante mesmo, porque se eu parar de pagar eu vou ter problemas, se eu vou para o aluguel, se eu vender eu vou para o aluguel, mas você pode vender, por exemplo, carro. Carro é comum, você vende um carro financiado. Se você está precisando disso, mas nós vamos analisar. Quais são as dívidas boas? Eu sou advogado, não estou pedindo para você não pagar as contas. Eu estou pedindo para você cuidar melhor da sua vida. Aquelas contas de consumo, da Casas Bahia, do Carnê, não sei de onde, você tem um controle sobre, é você que faz o pagamento ou não. Se você parar de pagar porque você está nessa crise, daqui 6 meses, a hora que você vai voltar à sua vida normal, você vai ter até um desconto para pagar aquelas prestações atrasadas. Então você não está fazendo isso por maldade. Você é uma pessoa boa, mas você precisa passar por isso para poder resolver a sua situação. Como nós estamos falando, você está envolvido num verdadeiro mutirão da dignidade. Você precisa, a cada dia, estar pensando naquela alternativa de trazer mais renda, de vender aquilo que você não precisa, de evitar qualquer gasto e buscar renda extra. Tudo isso parece difícil e mas você está no momento que você tem que encarar isso como o único caminho, porque o passado de dívida você já conhece muito bem. É o mal-estar, é falta de paz de espírito, é a insônia. Então você tem que encarar isso como a única saída e tocar. Você vai ter sacrifícios, é como se brinca, para fazer o omelete tem que quebrar os ovos. Então não tem jeito, você vai sofrer, você vai ter que passar por dissabores e reclamações de pessoas envolvidas, mas você vai sentir e tem que acreditar. O futuro vai ser melhor e é compensador, porque se você não tiver esse sentimento, você vai ter dificuldade para atravessar esse deserto. E aqui alguns lembretes para você manter a motivação e não ter a recaída que eu falei no início, que se você começar
vendendo coisas, pagando de forma errada, e você desistir, toda vez que você faz isso, você já tomou prejuízo na vida e vai tomar um maior. Então você precisa de motivação. Uma delas, viver humildemente, ter uma vida humilde. Sabe qual é a diferença? O que é viver de forma modesta? É que você leva uma vida simples sem precisar. O cara é modesto, uma vida simples, não tem carro, ou um carrinho bom que leva e traz para onde ele quer. E ele poderia ter muito mais que isso, poderia ter um carrão do ano e tal. Sabe, uma pessoa modesta. Ele é simples sem necessidade de ser simples. Você não. O momento que você está vivendo, você precisa ser simples, porque senão você não sai disso. Sabe qual é o bom de tudo isso? É que no futuro você vai estar com a vida financeira resolvida e você incorporou essa condição de viver na vida comum, simples, sem tanta gastança, e você vai ter um futuro financeiro muito legal. Não pode esquecer também que o sofrimento que você está passando, ele enriquece a alma, que está aí muito violada, você sem condições de pensar por causa de todo o sofrimento, e enriquece também o bolso. Então eu diria, até brincando, que sofrer é preciso. Precisa passar por isso para você cair no futuro, depois desse deserto, numa vida de abundância. Uma das lembranças aqui que me ocorre é, diante de todos esses cortes e despesas, se você não tiver um carro, você já sabe que tem que cortar tudo. Agora, se você tiver um veículo, um carro, você pode fazer um sacrifício que a família vai reclamar, mas ficar sem carro nesse momento, ele é fundamental, porque ele te dá muita despesa, é uma segunda família e você vai ganhar metade, você vai cortar metade das suas despesas. Então, eu venderia o carro, usaria esse dinheiro para poder pagar as dívidas com desconto e aprenderia a viver de uma forma mais simples. Mesmo porque você sem carro, você vai andar muito a pé. Transporte público. E andar faz bem para o bolso e para a saúde também. Também nós temos, apenas para orientar, e você vai perceber isso facilmente, você já deve saber disso, mas é comer fora. Quando você está, eu todo dia vou trabalhar e passo em frente a umas obras. As pessoas ali, pessoas simples, e tomando café numa Kombi, não é num veículo, o cara abre o porta-mala e fica vendendo café, pãozinho, coisa e tal. Puxa vida, isso é tão caro para essa pessoa que se ele tivesse acordado 10 minutos mais cedo, feito o cafezinho dele lá, ele comeria por R$2. Ele está gastando ali 6, 7, 8 comendo fora. Isso, eu estou falando de um café. O almoço é a mesma coisa. Se você puder evitar e não comer fora, fazer refeição fora, isso vai te ajudar muito. É a área que mais deteriora, detona o nosso bolso. E nesse momento, se você puder cortar, abandone. Não comer fora. Quando você estiver bem, você comemora fazendo isso. Para todo mundo lembrar como foi bom passar por esse sacrifício. E por último, se você tiver com um filho, querido filho, estudando numa escola particular, como eu falei que você tem que conversar com todo mundo, inclusive ele tem que entrar na dança. Tire sem remorso o filho da escola particular e coloque numa escola pública. Criança, ensino básico na escola municipal ou estadual, que você vai ter essa receita e não vai atrapalhar a vida dele, porque depois você recupera colocando ele numa outra escola, ou nós temos provas aí todo dia na mídia, na televisão, de pessoas que estudaram a vida inteira no ensino público e se deram muito bem. Eu vejo aí na televisão pessoas que seguiram esse caminho e acabaram entrando na medicina da USP, que é o curso mais concorrido que existe. Então depende do aluno. Não se sacrifique porque você vai ter que fazer essa economia.
tirando o seu filho, a criança, da escola particular. Pode colocar na escola pública. O importante é você colocar na escola e fazer acompanhamento e não usar mal o dinheiro. Se você usar bem o dinheiro para sair da dívida, ter uma vida melhor, você está ajudando o seu filho, a sua filha. Então é isso que eu tinha a dizer nessa aula e vamos seguir, temos ainda outros assuntos. Até a próxima.